O movimento em defesa de uma lei de anistia começou praticamente junto com o regime militar em 1964. Mas a aprovação só veio em 1979, depois de muita pressão popular. Foram anistiados os presos e exilados políticos pelo regime militar. Ela representou o final da ditadura, o início do fim do regime extremamente autoritário, onde a liberdade de expressão, de manifestação, de pensamento político era reprimida, era proibida, era censurada, valia prisão, tortura, banimento, exílio e morte. Então foi uma espécie de aceitação de que o Brasil ia trilhar um caminho de democracia e de respeito às diferenças existentes no país. O artigo 1º da Lei de Anistia considera perdoados crimes de qualquer natureza cometidos por motivação política durante a ditadura militar. 30 anos depois, o Supremo Tribunal Federal deverá decidir se também foram perdoados os responsáveis por crimes como sequestro, homicídio e tortura. O questionamento foi feito pela Ordem dos Advogados do Brasil. E o assunto foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara. Durante os debates, parlamentares e juristas afirmaram que acordos e tratados internacionais consideram a tortura um crime contra a humanidade e que não pode ser perdoado. Eles defenderam a apuração da responsabilidade dos torturadores. Me diga uma coisa, alguém seria capaz de dizer que ao ser sequestrado como eu e quase todos os demais advogados e perseguidos políticos, fomos sequestrados, sem nenhuma razão de natureza política, porque nós éramos defensores da lei, defensores do direito, dos direitos humanos, e, no entanto, nós fomos sequestrados e querem considerar isso um crime político. Pode ser político? Eu tive tantas clientes que foram estupradas, e até uma engravidada de maneira em fila. Pois bem, esse crime de estupro pode ser considerado político? Setores ligados às Forças Armadas contestam a ação da OAB. Vocês estão atrás de grana. São quase 4 bilhões já dados para anistiados políticos e vocês estão procurando mais gente para poder dar dinheiro do governo, do trabalhador, dinheiro do aposentado que não recebe aumento há anos nessa casa aqui. Então é basicamente isso. Então o pessoal da OAB são os fanfarrões. Eu não sei qual é a origem e em que dinheiro ele está pensando. O que nós queremos é simplesmente o estabelecimento de um direito à verdade. Essa lei de anistia tem duas faces. Tem a face externa, que é anistiar os crimes políticos. E tem uma face interna, que é estabelecer a impunidade para todos os assassinos, torturadores, estupradores que estavam no governo. É fundamental que os parlamentares federais estejam acompanhando esse debate, se informando sobre ele, aprofundando a sua opinião, mas mais do que isso, aprofundando o conhecimento a respeito dessa questão, para que nós, aqui inclusive nessa casa, ao produzirmos as legislações, ao produzirmos as normas que regulamentam o funcionamento da vida do nosso país, nós estejamos orientados pelos princípios dos direitos humanos.